Através da OP já me é possível compreender o modo de vida da pessoa. Nós sabemos que a nível embriológico, quando o embrião se desenvolve, sabemos que o cérebro e a pele se desenvolvem do mesmo tecido embriológico. E assim, se eu não trabalhar sobre os distúrbios psicológicos, não conseguirei melhorar a pele. Existe essa ligação que é muito direta nestes órgãos. Se eu tenho um paciente com patologia cutânea, eu tenho que dar suporte psicológico. E é importantíssimo nas eczemas. Sobretudo nas eczemas com secreções. Eu tenho e devo trabalhar sobre a psique do paciente. Porque, caso contrário, o eczema não vai desaparecer. A psoríase é uma doença psicossomática e não é conveniente usar somente pomadas para eliminar as placas. Os benefícios são limitados. Nós sabemos que a psoríase é uma doença do tipo psicossomática. Como se manifesta este tipo de patologia? Em placas que se apresentam sobretudo a nível da cabeça, dos cotovelos e joelhos. São os pontos que são alvo de maior agressão. A cabeça origina, cria pensamentos agressivos. A parte lombar é a flexibilidade dos movimentos. É o dobrar-me ao mundo e ao próximo. Nós sabemos que pacientes que sofrem de psoríase são agressivos, latentes ou reprimidos. Eis porque é importante trabalhar-se sobre a psique do paciente. Hipertensão instável. Nós sabemos que são pessoas irritáveis, pessoas ansiosas e nervosas. Temos pré-cardialgia emocional, que significa dores torácicas ligadas à ansiedade e emoções localizadas na zona do externo, que acabam por se manifestar sob forma de palpitações e variações de frequência cardíaca, sempre com base emocional, e situações anginoides, sinais de anginas, mas não é angina. São alérgicos e possuem um pH ácido. Não nos podemos esquecer a importância do pH. O nosso organismo não é capaz de eliminar os ácidos como tal. Devem ligar-se a uma base para se transformar numa base de sal. Somente sob bases salinas se torna possível eliminar os ácidos. O problema está ligado ao facto do nosso organismo não possuir depósitos de base. Eu não estou a falar de sangue, que é uma outra coisa. Sistema de sangue, carbono e etc. Quando nós temos um pH ácido, como nos hipertróficos, nós sabemos que o organismo precisa e deve eliminar, mas não tem base para tirar o ácido. Não é capaz de ligar-se a uma base para formar o sal e procura, desesperadamente, as bases no corpo. As únicas zonas onde se torna possível encontrar as substâncias alcalinas e básicas são as articulações. E é por isso que frequentemente temos patologias articulares como artrites degenerativas. Eis porque os hipertróficos apresentam algias e dores musculares. Nas artrites dolorosas, estas pessoas possuem uma característica muito particular. Se fizerem exames hematológicos, não existem variações de parâmetros ligados à inflamação. São pacientes que sofrem frequentemente de gota. Lembrem-se da dificuldade de eliminação dos ácidos. Os hipertróficos têm frequentemente problemas metabólicos. Sistema gastrointestinal. Eu falei no início que o relógio biológico dos hipertróficos é ligado ao fígado e à vesícula biliar. Assim sendo, temos pacientes com problemas gastro ligados ao fígado. Também falámos que eram pacientes nervosos. Então, teremos dispepsia nervosa e sempre a maioria dos problemas gastros são de origem nervosa. Temos gastroduodenites, inflamações gástricas a nível duodenal, úlceras e colites de tipo espasmódica. Vocês vejam quantas informações nós podemos ter com a OP. É claro que a OP hipertrófica não trata tudo isto.
É óbvio. Porém, se fizermos uma pesquisa aprofundada, descobriremos seguramente que qualquer um dos tipos de sistema terá algum tipo destes problemas. Distúrbios urinários ligados ao pH ácido. Se as urinas são muito ácidas, sentimos algum incómodo na micção. As crianças hipertróficas, por exemplo, sofrem frequentemente de enurese, mas a enurese sob base emocional. Cálculos, como já falámos na diabetes 1, é ligada ao fígado e à vesícula, e nós sabemos que os cálculos ligados a nível da vesícula biliar têm um significado de raiva não expressa, raiva reprimida, enquanto que os cálculos renais são coligados ao medo. Portanto, os cálculos biliares, nós sabemos que são pessoas que possuem raiva, são inconstantes e têm variações de humor. As mulheres sofrem frequentemente de menorreia, oligomenorreia e fibromas uterinos. E os homens, hipertrofia prostática. Nos pacientes com a OP hipertrófica, nós temos frequentemente uma hiperatividade das glândulas de secreções internas, sobretudo da tiroide. Hipertiroidismo. É óbvio que o hipertiroidismo causa taquicardia. Como já referimos anteriormente, os hipertróficos são alérgicos e a alergia manifesta-se a nível pulmonar e, sobretudo, a nível cutâneo, de forma eczematosa. Eczemas, sobretudo nas mãos e nos pés, e urticárias generalizadas. Estes pacientes respondem a situações cotidianas de ansiedade e nervosismo. Conforme as eczemas urticarioides, as eczemas geralmente manifestam-se nas pregas dos cotovelos, palmas das mãos, sobrancelhas, cabelos. Apresentam sobretudo eczemas nas mãos e frequentemente eczemas de tipo seca, razão pela qual se descasca e desta forma percebemos que os hipertróficos têm uma grande necessidade de vitamina A. Conjuntivite aguda, eczema nas pálpebras. Este é mais um local onde os alérgicos manifestam estes problemas. É de fundamental importância utilizar oligoelementos ligados à diátese. Nós sabemos, e repito, que a diátese 1, hipertrófica, é ligada ao oligoelemento manganês. Nós sabemos que para curar as alergias é necessário administrar o manganês e também podemos associar com outros oligoelementos. Os hipertróficos, nos casos de alergia, necessitam do manganês e também do enxofre. Devemos ter em atenção à quantidade de enxofre, uma vez que este é um oligoelemento ácido. Sempre que se usa um oligoelemento, é sempre importante saber que existem os grupos ácidos e básicos, e o manganês é básico. O manganês permanece como tipologia de base, manganês e enxofre. Em que patologias se associam? Nas alergias respiratórias e cutâneas, o enxofre sempre foi utilizado nas patologias cutâneas, nos distúrbios da vesícula, nos cálculos para melhorar as funções da vesícula, dores de cabeça e enxaquecas. Nestas situações, utilizo o enxofre. As pessoas com diátese 1 hipertrófica sofrem frequentemente de intolerância alimentar, porque são alérgicos. Em todos os países, a situação alimentar está dramática, porque muitos alimentos estão a tornar-se pré-cozinhados e muitos alimentos já são transgénicos, alimentos geneticamente modificados. E a nossa poluição é elevadíssima. Portanto, as intolerâncias alimentares são muito frequentes. No deshipotireoidismo, patologia da tiroide e nas variações da pressão arterial, é útil utilizar o manganês e o iodo. É muito útil a associação de vários oligoelementos. O oligoelemento dietésico, neste caso o manganês, é administrado todos os dias, todas as manhãs em jejum. Nós nomeamos o remédio da mesa terceira.
enquanto que os oligoelementos associados, por exemplo, o iodo, se administra em dias alternados. O fósforo utiliza-se para a reativação alérgica. O que é que isto significa? Significa que a alergia pode apresentar-se muitas vezes e sucessivamente, sendo por isso útil a sua utilização. Também no eritismo cardíaco pode ser utilizado.